Tem muitas perguntas aqui que vieram por superchat. Deixa eu passar mais uma, deputado, do Luiz Antônio Santos. Deputado, Bom, tem a ver com isso que eu perguntei, mas infelizmente a minha opinião tá difícil, amigo, mas vamos ver. Deputado, as iniciativas investigativas e punitivas dos Estados Unidos são muito bem-vindas, mas podemos esperar alguma medida do nosso Congresso, algo efetivo? Bom, não sei se o deputado teve tempo de ver a entrevista do Davi Alcolumbre à Rede TV essa semana, mas ele falou exatamente o que eu escrevi para vocês, né? Impeachment de ministro do STF, nem pensar, porque isso vai criar um problemão para 200 milhões de brasileiros. Deputado, o senhor tem esperança de que, de alguma forma, talvez o Centrão largue a mão do Lula de vez e haja algum movimento em defesa da verdadeira democracia, da liberdade no Brasil? Olha, todo movimento de impeachment, quando ele se inicia, os presidentes da casa sempre falam esse mesmo tipo de discurso, né? Então tem esperança que a pressão popular possa fazer os políticos mudarem de ideia. E o ponto positivo que eu vejo com relação ao Davi Alcolumbre, né, que é o senador agora que preside o Senado, é que eu não coloco ele na mesma prateleira dos ideológicos. Eu não vejo ele como um comunista, um esquerdista radical do PSOL. Ele é um político, né? Então, certamente, se os fatores políticos levarem a, por exemplo, o sistema a entregar o mandato do Alexandre de Moraes, né, pedindo esse processo de impeachment, eu vejo o Alcolumbre podendo sim abrir esse processo. Mas eu acho que antes disso, ou melhor, concomitantemente a isso, a gente tem que trabalhar algumas outras pautas, né? A primeira delas é a anistia do pessoal do 8 de janeiro. Estou feliz lá com o Hugo Mota dando sinalizações positivas. O Hugo Mota, inclusive, que segue muito a linha do Arthur Lira, e o Arthur Lira sempre foi muito honesto, dizendo que nunca penderia para este ou aquele lado, mas que deixaria o plenário ser o soberano das decisões. E eu acho que o Hugo Mota vai agir dessa maneira também. Se nós tivermos a certeza que temos mais do que os 257 votos necessários para aprovar a anistia na Câmara, eu acredito que o Hugo Mota coloca a anistia em votação. E depois um outro debate também, que é bem interessante, é com relação à lei da ficha limpa. É a redução da abrangência da lei da ficha limpa. Muito se fala em reduzir de 8 anos de inelegibilidade para 2 anos apenas. Isso daí poderia alcançar o presidente Bolsonaro e deixá-lo apto a concorrer na eleição de 2026, até porque, né, eu apoiei a lei da ficha limpa achando que os corruptos de sempre estariam fora da política. Mas o que a gente verifica Todos hoje em dia nós. é que se você for bem relacionado, principalmente com a Suprema Corte, você, né, pode ter 1 milhão de processos que nada te acontece. E você apenas transferiu, né, para juízes, para burocratas de Estado decidirem quem você pode ou não votar. Então, esse daí é um outro debate também bem interessante. Vem uma turma Lacombe, falar que agora está contra a ficha limpa. Tudo isso é virou isso que eu ia instrumento na mão falar. do sistema, tudo virou instrumento na mão do sistema para perseguir um espectro político. O Sérgio Cabral está solto e eu estou censurado no Brasil, porra. Então, que história é essa de ficha limpa, meu Deus? Não existe ficha limpa no Brasil. O Lula voltou à cena do crime como denunciou o vice, que voltou junto. Então, tem que parar de palhaçada e entender o que está acontecendo com o país. Era exatamente isso que eu ia falar, consta. Deputado, pegaram, recortaram aí uma fala minha, né? Eu concordando, eu falando que hoje eu sou contra a lei da ficha limpa, nem para 2 anos, tá, deputado? E tem tweets meus passados, todos nós votamos e aplaudimos a lei da ficha limpa, mas que lei é essa que não serve para um lado? Um lado, essa lei é completamente rasgada, ignorada. Nós temos um condenado em 3 instâncias com provas sobradas na presidência da República. Imagina, nós temos senadores, deputados, juízes corruptos, todos aí. Essa lei não funciona para um lado e para o outro lado. Alguns inquéritos eles são inventados para que essa lei seja aplicada. Então, hoje, eu sou contra. Não tem que ter. Tem que ser como os Estados Unidos. Deixa o povo decidir, deixa o povo procurar na internet o que aquela pessoa cometeu. Ah, mas então corruptos chegarão ao poder? Meu amigo, nós temos o Lula na presidência. Como assim?
Então, hoje eu sou contra. Deputado, quero aproveitar a sua presença aqui. Convergimos sem saber, eu não tinha uma visto seu vídeo não, mas muito bom. Eu só tô com receio porque a Argentina, nesse momento, está aprovando a lei da ficha limpa e com apoio do Milei, que não dá para dizer que é uma pessoa, né, que está longe das pautas da liberdade. Porque aqui o que acontece quando as pessoas me perguntaram como é a lei da ficha limpa nos Estados Unidos? Não tem lei da ficha limpa. E isso vem lá depois da Revolução Americana, quando os pais fundadores sentaram para discutir toda a estrutura e o frame da República, o maior medo, eles eram assim absolutamente aterrorizados, era de um judiciário tendo mais poder que o executivo e o legislativo. E eles estavam certos, porque nas 13 colônias, quem julgava eram indicados da coroa britânica que às vezes botavam um dedo muito pesado no ativismo ou em quem dava dinheiro, havia corrupção. Então, quando os Estados Unidos se tornam uma nação independente, eles falaram: peraí, a gente tem que colocar muitos freios e contrapesos aqui em relação ao judiciário. Então, não tem lei da ficha limpa. Imaginem o que aconteceu com o próprio presidente Donald Trump. Ele não seria eleito. Agora, a oportunidade e nós não ter a lei da ficha limpa aqui, o que aconteceu com a candidatura do Trump? Ele acabou expondo as vísceras do lawfare. Ele acabou expondo as vísceras de um ativismo porco, corrupto do estado de Nova York. Um juiz em que a filha é organizadora e coordenadora de doações do Partido Democrata, o pai condenando Donald Trump. Um júri totalmente alinhado com o Partido Democrata. Então, ele acabou expondo isso. E muitas pessoas, eu tenho amigos aqui na Califórnia, amigos democratas, que disseram: não dá mais, esse ativismo judicial está perigoso, eu vou ter que acabar votando no Donald Trump. Então, hoje, infelizmente, é com dor no coração. Eu falo, eu sou contra, porque, para um lado, essa lei simplesmente não existe. Não existe. Ah, mas o corrupto. Não existe. A lei da ficha limpa não existe para a esquerda no Brasil. Fim. Deputado, quero fazer uma pergunta, que eu vi um pessoal aqui no chat falando: deputado, o senhor vai se candidatar ao Senado para o ano que vem? Essa é a primeira pergunta que eu vi aqui no chat. E aí, já emendando nessa pergunta, se o senhor realmente for se candidatar ao Senado, será que essa armação toda também para cercar o seu nome não é para amarrar essa possível candidatura, já que senadores independentes no Senado é um perigo para esse sistema? Eu já adiantei que, se eu fosse senador, eu votaria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, né? E podem ter certeza, não é só o meu caso, não. Tem várias outras pessoas da direita que estão na mira desses tribunais ativistas, que têm uma atuação política e nada jurídica, para torná-los inelegíveis. Não acho que isso é um problema só do Jair Bolsonaro, não. Ou vocês acreditam que o Alexandre de Moraes, né, do alto do Olimpo do poder, vai permitir que sejam eleitos senadores que amanhã vão votar contra ele, né, no eventual processo de impeachment? E eu, inclusive, tenho denunciado uma estratégia que é totalmente plausível, e as pessoas que eu conheço de dentro das altas cortes brasileiras falam que tem repercutido, que é a seguinte teoria, né? Eu, por exemplo, estou sendo processado pela Tabata Amaral. O processo, há meses, está pronto para ser julgado, né? Já foram colhidos depoimentos, já foi feita a defesa, etc. E esse processo não é julgado por quê? Né? Sob a relatoria do Alexandre de Moraes, inclusive, né? Veja a coincidência. O cara falou que quer me pegar, vai me julgar. Porque, se isso daí acontecer lá perto da eleição de 2026, eu posso perder os meus direitos políticos. O STF, quando ele inovou a sua jurisprudência e passou a decidir que deputados e senadores podem ser condenados por crimes contra a honra, a Constituição prevê que, enquanto durarem os efeitos da sentença, os condenados perdem os seus direitos políticos. Então, por mais que esses crimes contra a honra, na verdade, resultem em prestação de serviço à comunidade, em cesta básica, né, além de violar, obviamente, a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão, mas essa possibilidade, se o Alexandre de Moraes, por exemplo, me condenar a 3 meses de detenção, por mais que eu possa converter isso em cesta básica para ser paga, se esses 3 meses
abarcarem, né, outubro, o primeiro domingo de outubro de 2026, que é quando vai ser a eleição, eu estou com meus direitos políticos perdidos. E eu não posso me candidatar, eu não posso ser votado, eu não posso ser eleito. Entendem que os parlamentares mais vocais, aqueles que se dedicam mais a preservar as liberdades, a combater a ditadura, estão num risco muito grande, né? Zucco, Gustavo Gayer, Polon, Júlia Zanata, Carol Detone, Felipe Barros, vários outros podem ter sérios problemas se enquadrados nisso daí. E não custa nada a gente imaginar que pode ser feito um jogo armado, como está acontecendo agora, né? O PT o PT descobriu, né, em julho de 2026, em agosto de 2026, que o deputado X aqui da direita talvez tenha cometido um crime contra a honra. Manda o processo, uma distribuição cai na mão do Alexandre de Moraes, milagrosamente, ele condena esse deputado a 2, 3 meses de detenção e olhem só, ele perde seus direitos políticos durante a eleição. Não pode mais ser um senador da República. Não estranhe se isso der acontecer. Agora, o remédio para isso, estou trabalhando, articulando em bastidores, para que seja aprovado um projeto de lei, né? Tem que ser projeto de lei que regulamenta esse dispositivo da Constituição, para dizer o seguinte: olha, os parlamentares condenados por crimes contra a honra não perdem seus direitos políticos. Né? Crimes contra a honra não fazem, né, não só os parlamentares, mas todo cidadão, perderem os seus direitos políticos. É importante que isso aí seja dito. E também dá para trabalhar uma PEC para colocar isso daí na Constituição. É mais difícil, é mais moroso, precisa de uma votação qualificada, né? 3/5, 2 turnos em cada casa, mas eu acho que também vale a pena trabalhar a PEC para deixar 100% sedimentado que não podem parlamentares, ainda mais no entreveiro, né, que é o caso meu com a Tabata Amaral, a gente trocou farpa no Twitter sobre o projeto de lei dos absorventes gratuitos, né, que nunca é gratuito, se é gratuito a população que está pagando imposto, mas não pode isso daí deixar, né, que eu e nem qualquer pessoa seja candidato a deputado federal, estadual ou senador. E rapidamente, a gente fala sempre que o Lula foi condenado em 3 instâncias. Para mim, ele foi condenado em 4, né? Porque foi na primeira instância, foi no TRF4, foi no STJ, e ele teve vários habeas corpus negados pelo STF enquanto estava preso. Até que de uma hora. Então dá para dizer que o STF também, até um certo momento, né? E aí num passe de mágica resolveu, não, tudo bem, erraram o CEP, tudo bem, a Operação Lava Jato não prestou para nada, tudo irregular. Então até ali o STF estava negando, né? Tanto que o Gilmar Mendes chorou tanto, porque o Cristiano Zanin não desistiu. E quem está pedindo para a gente também não desistir, eu vou ler para vocês essa mensagem, acabou de chegar, é uma iraquiana, Reem Nassir Rana, ela mandou o seguinte texto para a gente aqui. Sou iraquiana, saímos do Iraque em 78 justamente por causa do regime de Saddam Hussein. Minha mãe falava que não podia criticar o governo nem mesmo dentro de casa. E a história se repete aqui. Não desistam, por favor. Eu vou dizer um negócio para vocês. Não é fácil, não.